lá, vamos iniciar, sejam muito bem-vindas, tá? Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Vamos orar primeiro, consagrar esse momento ao Senhor. Eu sei que a correria, né, do dia a dia, mas que bom que vocês se dispuseram a estarem aqui. Então vamos falar com o nosso Deus, entregar esse momento a Ele. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma reunião. Estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, Pai, trazendo nossas aflições, nossas dificuldades, nosso dia, Senhor, que foi tão sobrecarregado, tantas coisas e adversidades vivemos, mas o Senhor nos sustentou, nos trouxe até aqui. Obrigado pela nossa saúde, pela nossa família. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo nosso respirar, Senhor. Consagramos, Senhor, esse momento agora em tuas mãos. Fala conosco, Senhor, através da tua santa palavra. Guia-nos, Senhor. Me diminui, Senhor, que o Senhor venha crescer e eu diminuir. Que a tua palavra venha ser glorificada, que o teu nome venha ser exaltado. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada uma dessas mulheres, das que estão vindo, das que não puderam estar aqui hoje. Senhor, nos abençoa, nos guarda e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Hoje vamos falar sobre perdão. É uma palavra tão forte, né, gente? Eu não sei se vocês conhecem o poder dessa palavra. E assim, é muito forte a palavra de hoje, porque exatamente o que eu estou vivendo é um momento de perdão. Um momento de dor, né, de aflição, e já passei por tantos momentos na minha vida que eu tive que aprender a usar essa palavra com sabedoria, né? E quando as pessoas falavam de perdão, vinha na minha mente que quem perdoa é trouxa. E é isso que o mundo fala, né? Quem perdoa é trouxa, mas você está com a razão. Por que você vai perdoar? Por que você vai pedir perdão ou liberar perdão? Porque você é filha do Senhor. Porque você é filha amada do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que você vai pedir perdão, por isso que você vai liberar perdão. E aí eu anotei aqui, ó, o perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. Olha que forte. E é tão libertador. Mas eu não entendia, eu falava assim, mas a pessoa me magoou, mas a pessoa me machucou. Como que eu vou conseguir perdoar essa pessoa? Eu não consigo. E nós não conseguimos. Nós sozinhas não conseguiremos. Não dá. É contra tudo que a gente sente, tudo que a gente entende. Não dá para perdoar. Mas com Jesus a gente consegue liberar esse perdão. E eu desde o momento que eu me encontrei com Jesus, eu precisei aprender sobre a palavra perdão. Amor, eu quero a água. Eu precisei aprender sobre a palavra perdão. Desculpa, gente, mas eu tive que pedir a água. Eu tive que aprender. Bem-vinda, minha guerreira. Seja muito bem-vinda. Boa noite, tá? E a gente tá falando sobre o perdão hoje. E essa palavra foi muito forte no decorrer da minha vida, da minha história, da minha infância, da minha adolescência, da minha vida de adulta. E eu creio que eu precisarei viver essa palavra pro resto. Tito, pede pro papai trazer água para mim, por favor. E eu precisei viver esse perdão e colocar em prática. Porque é muito lindo quando as pessoas falam assim para as outras. Cadê minha água? Te amo, tá? Amo vocês. Obrigado. Vai lá tomar banho, papai. Vai lá. Mamãe já vai, tá? E aí, gente, eu precisei... Pode fechar, Théo. Deixa aberto, pode deixar aberto. Ele fica querendo me ouvir. Coisa linda de mãe. Fecha a porta por causa do ar. Pode assistir, filho. Deixa baixo. E fecha a porta. Por favor. A do corredor. Desculpa, gente. Criança em casa, né? E aí,
eu precisei exercitar essa palavra. E quando eu fui liberar perdão a primeira vez, gente, eu achava assim, coisa de doido. Eu falava, como que eu vou... Nossa, esse negócio, esse carrinho cheio de produto aqui, não tá legal no meu cenário. Ficou bem melhor, mais limpo, cheio de produto. E eu não imaginava que eu ia conseguir liberar perdão contra pessoas que me fizeram sofrer, que me magoaram, que me machucaram, que, vamos falar, judiaram de mim, dos meus sentimentos, das minhas emoções. E eu falava para Deus, eu não vou conseguir. É muito lindo eu ouvir falar de perdão, eu ouvir na Bíblia, porque a gente, nessa reunião aqui, a gente lê a Bíblia. E a Bíblia fala muito sobre o perdão. A gente vai ler lá em Salmos 86, 5, que o Senhor diz assim, ó: o Senhor é bondoso, cheio de amor, sempre pronto a perdoar e sempre ajuda aqueles o que o procuram. Então Deus é bondoso, Deus é amor e nos perdoa. E a palavra de Deus fala também que é pra gente ser parecido com Ele, né? Que nós somos imagem e semelhança de Deus. Você cresceu ouvindo essa palavra. Você é imagem e semelhança de Deus. E se eu sou imagem e semelhança, quero ser parecida com Jesus, por que eu não me pareço nessa questão do perdoar? Que é tão bom quando a gente chega pra Deus e fala assim, Senhor, me perdoa. Eu menti. Eu enganei, eu roubei, eu maltratei, eu respondi, sei lá, tudo de ruim que o ser humano pode fazer. Eu fofoquei, falei mal, inventei, menti. E aí você chega com o coração aquebrantado, porque verdadeiramente você tá arrependida. E você pede perdão. E Deus te perdoa. É bom, né? A gente se sente aliviada. A gente se sente leve, bom, gostoso. E o que a gente faz? A gente quer esquecer aquilo. Porque aquilo foi feio que eu fiz. Né? Foi feio que eu fiz. Eu não quero fazer de novo. E que bom que você não quer fazer de novo. E é isso que Deus quer. Que a gente aprenda a pedir o perdão e não faça de novo. A falta de perdão, gente, olha o que eu anotei aqui. É como uma pedra, você imagina uma pedra bem grande, amarrada na sua perna, no seu pé, e alguém joga você no fundo do mar. O que vai acontecer com você? Você vai afundar. Você vai afundar numa velocidade muito grande. Você vai perder o ar. Você vai morrer. Cura todas as enfermidades. Cura mesmo. E você vai entrar nesse mar com essa pedra. Pode fechar. Você vai entrar nesse mar com essa pedra e vai te afogar e vai te levar para o buraco. E vai tirar a oportunidade de você viver uma vida abençoada, uma vida que Deus planejou para você, para mim. E eu sei o que é essa pedra. Essa pedra são as dores. É às vezes que você foi traída. É às vezes que você foi maltratada. É essa pedra. Essa pedra simboliza, porque uma pedra, você imagina com uma pedra atacando em você, dói pra caraca. Pode te machucar, pode quebrar um osso. E aquela dor também doeu. Doeu muito, eu tenho certeza. Porque doeu em mim também. Mas enquanto eu não tirei essa pedra do meu pé, da minha perna presa, e joguei ela fora, no mar do esquecimento, eu lancei na cruz do Senhor, a minha vida ficou travada aquela pedra. E aí sempre eu sentia dores. E eu tinha o senso da justiça, eu queria que o Senhor
sabe? Que Deus me justificasse, eu queria que Deus me exaltasse. E queria que aquela pessoa que me fez sofrer fosse humilhada, fosse desprezada, que aquela pessoa sofresse. Eu não só queria o perdão de Deus, mas eu queria que a pessoa que me fez sofrer, sofresse também. E é isso que a falta de perdão faz. Nos faz pessoas amargas, mulheres amargas, cheias de rancores. E aí a gente vai ficando uma mulher rixosa, amarga. Vamos ler lá em Mateus 18. Mateus 18, o versículo é o 21 e o 22. Diz assim o tema, né, do versículo. Jesus ensina sobre o perdão, a parábola do servo que não teve misericórdia. Vocês conhecem, é muito famosa, né, essa parábola, mas eu quero ler só o 21 e o 22, que diz assim, ó. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Ele perguntou, né? E aí Jesus falou: não, 7 vezes. Jesus respondeu: mas até 70 vezes 7. Essa parábola aqui, eu vou resumir rapidinho para vocês. Se vocês quiserem ler esse capítulo todo, 18, é legal, pra gente aprender mais sobre perdão. Era um servo que ele tinha uma dívida muito grande com o seu senhor. E ele não podia pagar. Ele foi, pediu misericórdia, falou: não posso pagar, né? E ele ia ser preso. E aí o senhor dele teve misericórdia. Eu tô resumindo, tá, gente? Não tô falando os detalhes pra você, mas é exatamente isso. O senhor teve misericórdia, perdoou, liberou ele, né? Soltou ele, ele foi embora. Chegando mais pra frente, teve o conservo dele, que era um servo do servo, entendeu? E que devia a ele. E esse conservo devia e não tinha como pagar também. Mas o servo que foi perdoado, imagina que sou eu e você que foi perdoado por Jesus. O servo que foi perdoado chegou para o conservo e falou assim: não, mas eu vou te prender, você vai sofrer, não tem jeito, você tem que me pagar. E não perdoou a dívida do conservo. E aí as pessoas ficaram indignadas, né, de ver aquela situação e falaram assim: não, vamos lá contar para o senhor dele o que ele fez, porque ele foi perdoado, mas agora ele não quer perdoar. E foram lá e contaram para o rei. O rei foi e chamou ele, o patrão dele chamou ele e falou assim: olha, por que servo inútil? Você é mau, hipócrita. Você foi perdoado e não perdoou. Você já imaginou Deus falando isso com a gente? Kelly, eu te perdoei. Quantas vezes você chegou chorando me pedindo perdão? Eu te perdoei e você não tem coragem de perdoar alguém? Como assim? Você se acha superior ou melhor que alguém? Você não é, não. Eu imagino Deus falando isso da gente. Muito forte, né? Depois você lê essa parábola, que eu tô só encurtando aqui pra gente acelerar. Marcos 11, versículo 25. E 26. Diz assim, ó: mas quando estiver orando, primeiro perdoe aqueles... Deixa eu aceitar aqui. Ai, fugiu. Mas por que fugiu, gente? Eu fui aceitar, o negócio sumiu. Mas quando estiver orando, primeiro perdoe aqueles por quem foram ofendidos, para que o seu Pai que está nos céus também perdoe os seus pecados. Mas se não perdoarem os outros, o seu Pai que está nos céus também não perdoará os seus pecados. Então, aqui Marcos já fala: se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E acabou. E quem somos nós sem o perdão de Deus? Nós iremos direto para o inferno. Não tem jeito. Porque eu e você somos pecadores. A gente peca todo dia, toda hora. Não tem jeito. É a misericórdia do Senhor que nos renova.
Anotei aqui, ó. Se Deus perdoou os nossos pecados e se nós queremos ser parecidos com Deus, que motivos poderemos ter para não perdoar alguém? Qual o motivo? Não existe nenhum motivo. Eu quero ler lá em Lucas 17. Vocês estão vendo que é tudo na palavra de Deus? É Deus falando, gente. Não sou eu. E Deus falou muito profundo esses dias comigo sobre perdão. E como foi libertador. Eu vou contar aqui um pedacinho de testemunho para vocês. Que eu preciso contar para a glória de Deus. Lucas 17, o versículo 3, tá? Do 3 ao 4. Eu estou avisando a vocês. Chame a atenção de seu irmão. Se ele pecar, e perdoe se ele se arrepender. Mesmo que ele pecar 7 vezes por dia contra você, se ele voltar e disser, estou arrependido, todas as 7 vezes você deve perdoar. Então, se a pessoa errou e a pessoa pecou, a pessoa tem que estar arrependida. A palavra de Deus é clara. Mas se a pessoa que ela erra toda hora a mesma coisa, ela virou pecado de estimação. Então ela vai ter que se consertar com Deus, tá? Mas libera a vida dela. Libera, sabe? E essas semanas eu passei por um momento de tribulação muito grande na minha vida. E foi muita dor, sabe? Eu achei assim que eu não ia conseguir perdoar. Já perdoei essa pessoa várias vezes. E eu sentia assim, sabe? Como eu falava assim, não, Deus, não dá mais. Não dá pra perdoar, continuar perdoando. Porque essa pessoa, ela tá achando que eu sou idiota. E é assim que a gente se sente. Como se fosse idiota, que a pessoa estivesse tratando você como uma idiota. E você fala, não, Senhor, não dá pra perdoar. Porque essa pessoa não leva as coisas do Senhor a sério. Então deixa ela lá e eu cá, eu vou viver minha vida, ela viver a dela. Mas não dá pra conviver com uma pessoa que só vive à base de mentira. E foi muito lindo, porque Deus falou assim, quem é você pra não perdoar? Eu sei se você não quiser conviver com essa pessoa, mesmo assim você deve liberar perdão contra a vida dela. Você não pode travar a vida de ninguém, você tem que perdoar. E eu olhei no fundo dos olhos dessa pessoa e falei, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu tô sentindo muito ódio de você, pelo que você fez, pelo que você me machucou, mas eu preciso te perdoar, sabe? Foi assim, um perdão, olhando no olho, mas com dor, sabe? Eu senti dor. E eu precisei declarar essas palavras. E vocês acham que a partir do momento que eu declarei essas palavras, a ferida, a dor curou? Não curou. A dor continuou, mas foi libertador para mim. Foi tão libertador que Deus me fez enxergar coisas que eu não estava enxergando. A partir do momento do perdão, que eu liberei essa pessoa, Deus destravou a minha vida. E Deus destravou a minha vida falando assim, ó, você precisa viver o melhor dessa terra. Você precisa ser feliz. Mas com essas travas na sua vida, a sua vida espiritual está travada. Então, Satanás, ele não tem autoridade na nossa vida. Quem manda na nossa vida, quem tem autoridade é o Espírito Santo de Deus. É o Senhor. Agora, se você vive com a vida amarrada, presa, você precisa destravar. Existem muitas pessoas sofrendo enfermidades, dificuldades, no casamento, no financeiro, por causa de falta de perdão. A falta de perdão destrói famílias, destrói pessoas, destrói empregos, destrói tudo, gente. Vocês não têm noção disso. Porque a falta de perdão fica ali corroendo e te maltratando, e você desejando a vingança, o ódio, vai acumulando sujeira no seu coração. E isso só nos leva à destruição. E daqui a pouco você tá parecido ou igual àquela pessoa, ou pior do que aquela pessoa.
E é isso que a gente não quer. Porque a gente quer, como é que eu iniciei essa lição? Nós somos parecidos com Jesus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós não somos assim. Então, se houver alguém para perdoar nessa noite, você vai colocar o nome dessa pessoa. A gente fez até no propósito isso do perdão, tá? E foi libertador. E eu participei do propósito, fiz o propósito e foi libertador. E como Deus falou comigo essa palavra de perdão. E eu queria ler agora para vocês, para fechar, lá em Colossenses 3:13. 3:13. Colossenses 3:13. Diz assim, ó: sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoe como o Senhor perdoou a vocês. Muito forte, né? Se nós perdoamos, recebemos perdão. Então, a gente precisa de perdoar para receber o perdão. Essa é uma verdade que nos deve nos motivar. Essa é uma verdade que deve nos motivar todos os dias. Se realmente compreendermos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir no nosso coração. Então, todas as vezes que você olhar assim e falar, não consigo perdoar essa pessoa, não dá, essa pessoa não dá. Gente, eu não tô mandando ninguém conviver com ninguém. Jesus não tá mandando você conviver, mas Jesus está mandando você perdoar. É ordem. Precisa, se você quer ser perdoada. E eu tenho certeza que todas que estão aqui e as que vão assistir esse vídeo precisam de perdão. Todos nós precisamos de perdão, todos os dias. Eu já acordo e já falo, Senhor, me perdoa por tudo que eu vou desagradar o teu coração, mas me ajuda a não fazer coisas que desagradem o teu coração. Porque eu sei que eu vou errar. Eu não quero errar, mas é minha carne. Eu não quero fazer coisas erradas, mas eu acabo respondendo alguém mal. Sabe, às vezes, gente, eu lido com muita gente, muitas pessoas que não têm noção, pessoas que chegam mal e descarregam tudo de ruim em cima da gente. E às vezes eu tô mal também. Eu tenho dias maus, eu tenho problemas, como todas têm. E às vezes a pessoa chega tão atribulada e chega e descarrega tudo, me deixa tão mal. E aí eu vou, oro, eu não respondo a pessoa, eu vou, oro. Senhor, me ajuda a responder ela com palavras de amor. Me ajuda a falar com essa pessoa que está tão ferida. Porque pessoas feridas querem ferir. Gravem isso. Pessoas que estão sendo maltratadas querem maltratar. É um modo que o ser humano tem de ficar melhor, de se sentir melhor. Então, todas as vezes que alguém vier te maltratar, te ferir, fazer algo contra você, porque essa pessoa tá bem pior. Porque eu falo assim, gente, pessoas bem-sucedidas, pessoas, elas já, eu tenho minha profissão, meu casamento é abençoado, minha família é abençoada, eu sou próspera, eu tô com a minha vida em dia, eu tô bem com Deus. Você acha que essa pessoa, ela tem tempo de descarregar algo em você? Ela tá tão bem que ela não consegue. Mas aquelas pessoas que estão mal. E essas pessoas a gente precisa perdoar. A gente precisa, gente, às vezes é pessoas perto da gente, da nossa família. Eu tenho um testemunho de uma prima que ela sofria com falta de perdão, e ela sofria muito. E eu falava sempre com ela. Eu queria que ela estivesse aqui hoje, ela não conseguiu. E ela sofria muito com essa falta de perdão, sofria demais. E quando ela conseguiu perdoar,
ela fala, ela testemunha, foi libertador para a vida dela. O que Jesus faz com as nossas vidas não tem preço. Não tem preço. Vale a pena. Ai, Kelly, mas tá doendo. Meu marido me traiu. Eu fui abandonada pelos meus pais. Eu sofri isso. Eu sofri aquilo. Me roubaram. Gente, perdoe. 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 Eu não tô mandando você ser trouxa, não. Eu tô mandando você perdoar, seguir a sua vida. Libera essa pessoa. Vai viver o que Deus já planejou pra você. Procura saber o que Deus quer pra sua vida. E eu tenho certeza que tem alguém nessa noite que precisa, que vai ouvir esse vídeo, que está aqui ao vivo, que precisa liberar perdão na vida de alguém que não está conseguindo e sua vida está travada. Pode ter certeza por causa dessa falta de perdão. E Deus vai trazer à memória quem é. Você vai declarar o nome dela, vai orar. E você vai conseguir perdoar no nome de Jesus. E não é ninguém, não é porque eu tô falando com você, é Jesus que vai te conduzir. Jesus vai dar as palavras. E você vai ver o seu coração sendo transformado a partir desse dia. A sua vida vai destravar a partir desse dia. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por vocês. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado, Pai, pois a tua presença é real neste lugar. Obrigado, Senhor, por se fazer presente no lar de cada uma dessas mulheres, Deus. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Senhor, estamos aqui agora, Senhor, com essa palavra tão forte, Pai, mas que o Senhor nos ordena, que o Senhor nos ensina, Senhor, a ser parecido com o Senhor Jesus, a ser parecido com o Senhor e aprender a perdoar, porque o Senhor nos perdoa. Senhor, nos perdoa por não conseguir perdoar. Até aqui, Senhor, não tínhamos conseguido, mas de hoje em diante, Senhor, iremos viver uma nova história. Iremos perdoar, iremos libertar a vida dessas pessoas. Destrava, Senhor, nossa vida, nossa mente. Quebra o nosso orgulho, Pai, que às vezes o orgulho não deixa a gente pedir um perdão. Pai, queremos tanto o teu perdão, sempre pedindo o teu perdão, mas na vez de perdoar não queremos, Pai. Então vem nos ajudar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Senhor, todos os dias a perdoar aqueles que nos feriram, que nos magoaram, que nos maltrataram, que nos fizeram nos sentir tão mal, tão inútil. Senhor, nos perdoa, Jesus, e ajuda a liberar esse perdão para essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa cada uma dessas mulheres que esteve aqui presente, as que não estevem também, as que vão assistir esse vídeo, Senhor, depois, na gravação. Que o Senhor seja com cada uma delas e que elas venham conseguir, Senhor, perdoar, serem perdoadas e viver o extraordinário do Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida delas, que elas tenham um resto de semana sobrenatural na tua presença e que tudo que elas vão viver, Senhor, venham ser para a honra e glória do teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Tô muito feliz, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa, querem falar? Hoje a gente terminou rapidinho a reunião. Pode falar, gente, porque é uma palavra muito forte, né? Mas pode falar se vocês quiserem complementar. Amém? Forte, né? Perdão. Perdão é algo... Mas Deus vai fazer, tá? Eu vou deixar o grupo... Eu vou compartilhar o vídeo lá no grupo. Quando eu compartilhar, eu vou fechar o grupo. Eu vi que teve muitos pedidos de oração. A gente vai estar em oração. E essa semana, a gente vai fazer um propósito. Serão 3 dias de oração na madrugada.
E é quem quiser, tá, gente? Eu vou estar... eu não vou estar ao vivo. Vou estar ali trazendo uma palavra pro grupo. Vou estar chamando vocês. Vamos orar, guerreiras! Para a gente estar em oração pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Serão 3 propósitos que Deus colocou no meu coração: trabalho, família e espiritualidade, tá? Vou até anotar aqui, que Deus tinha colocado no meu coração, e eu gosto de anotar pra gente não esquecer, né? Pra gente estar em clamor, porque eu quero levar depois lá no grupo, tá? As que vão assistir o vídeo vão ver também. Vou botar aqui família, trabalho, espiritual. Se você não estiver bem na sua família, você não fica bem no seu trabalho. Se você não estiver bem no espiritual, você não está bem no seu trabalho. Se você não está bom no espiritual, você não está bem na sua família. E é uma coisa seguida da outra. Não tem como viver essas 3 áreas se você estiver mal em alguma delas. Você não vai fluir. Não vai, não dá. Então a gente vai entrar no propósito de estar orando 3 horas da manhã. Durante 3 dias, tá? Depois Deus vai colocando no coração, a gente vai aumentando, mas serão 3 dias. Então a gente vai começar hoje, que é quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. 3 dias em oração, pela nossa família, nosso trabalho e nossa área espiritual. Amém? E qualquer dúvida, eu vou colocar um áudio lá no grupo, eu vou fechar o grupo, vou colocar um áudio. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, tá bom? Beijo no coração de vocês e até mais. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe, minhas guerreiras. Não deixa de se inscrever no canal. Ativa o sininho, tá? Deixa o seu like aí também. Fala se você tá gostando. Se você vai participar desse desafio, 3 dias de oração pela sua casa, sua família, seu trabalho. Coloca aí também se você vai participar, se você não vai. Compartilha esse vídeo para alguém assistir. Eu tenho certeza que a gente sempre tem alguém que está travando a nossa vida. A gente precisa perdoar e liberar essa pessoa. Amém? Deus abençoe e até mais.